Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui do nosso curso de psicopatologia. O nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico e aqui nós estamos trabalhando psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais do Paulo Dal Galarondo. Nós estamos hoje aqui no encontro de número 30 do nosso curso de psicopatologia. Estou aproveitando aqui, almocei e antes de começar os atendimentos da tarde, vou aproveitar para fazer mais uma gravação de um encontro. Lembrando que o método utilizado por mim não é o método de fazer um resumo do livro que a gente está trabalhando, mas estou lendo o texto e comentando alguma coisa ou outra. Então, se você tem pressa ou se tu quer um resumo, este não é o seu lugar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, por favor, se inscreva no canal. Dê o gostinho aí no vídeo. Deixa eu limpar aqui minha câmera. Dê o gostinho aí no vídeo para poder a gente iniciar o nosso curso de psicopatologia. Então, se inscreva no canal, dê o like e vamos continuar. Hoje estaremos falando de que memória e suas alterações. Eu acho que é isso que nós estamos falando. Não é esse texto aí que tu está vendo. Deixa eu pegar aqui o nosso livrinho. Ok, é isso. Então, nós vamos falar hoje sobre os tipos de memória, classificados segundo a estrutura cerebral envolvida. Então, vamos lá. Tá aqui minha lousa. São 4 os principais tipos de memória que correspondem a estruturas cerebrais diversas. Esses 4 tipos são afetados de forma diferente nas doenças e condições que diminuem ou destroem a memória. Por exemplo, demência. Mas aqui no meu modo de leitura, fica meio bugado. Olho Godio. Esses 4 tipos são afetados, né, de forma diferente nas doenças e condições que diminuem ou destroem a memória. São, nesse sentido, as principais formas de memória de interesse a semiologia neurológica, psicopatológica e neuropsicológica. São eles: 1. Memória de trabalho. 2. Memória episódica. 3. Memória semântica. 4. Memória de procedimentos. Vamos para o tipo 1, então. Memória de trabalho. A memória de trabalho, working memory, situa-se entre os processos e habilidades da atenção e os da memória imediata. São exemplos de memória de trabalho: ouvir um número telefônico e retê-lo na mente para em seguida discá-lo. Assim como, ao dirigir em uma cidade desconhecida, perguntar sobre o endereço, receber a informação e a sugestão do trajeto e mentalmente executar o itinerário de forma progressiva. A memória de trabalho é, de modo geral, uma memória explícita, consciente, que exige esforço. Para diferenciá-la da memória de curto prazo, deve-se realçar que a memória de trabalho é plenamente ativa, que realiza operações mentais de modo constante. Por isso, está trabalhando constantemente. Ela representa um conjunto de habilidades
que permite manter e manipular informações novas, acessando-as em face às antigas. Tais informações verbais ou visoespaciais são mantidas ativas em operação online, geralmente por curto período, poucos segundos até no máximo alguns minutos, a fim de serem manipuladas com o objetivo de selecionar um plano de ação e realizar determinada tarefa. O conteúdo mimênico deve ser utilizado imediatamente sob alguma forma de resposta. A memória de trabalho também é vista como uma gerenciadora da memória. Seu papel não é tanto formar arquivos, mas antes poder analisar e selecionar as informações que chegam constantemente e compará-las com as existentes nas demais memórias, de curta e longa duração. Esse processo requer mecanismos neurais adequados à seleção de informações pertinentes, mantendo-as online por breve período, até que a decisão e a resposta adequada sejam tomadas. Então, aqui a gente tem uma explicação que é bastante simples da memória de trabalho. Então, é uma informação que fica ali acessível, ela fica online, né, até que a gente consiga utilizar ou tome uma decisão diante daquela informação. Então, é basicamente algo que fica ali de stand-by e você acessa para poder utilizar, né? Então, o exemplo aqui que ele deu foi do número do telefone, né? Mas pode pegar um número qualquer. Então, tô fazendo uma consulta, recebi o token aqui do plano de saúde, né? Então, tem aqui o código, aí eu aprendo o código, né? 3L128. E aí digito, entrego para o atendente esse código 3L128. E aí depois eu me esqueço desse código, né? Essa informação vai embora. Só que além disso, a memória de trabalho também tem essa função de selecionar. Então ela compara, peraí, 3L128 já está armazenado? Eu já aprendi isso? Ou nunca aprendi isso? Né? Então ela tem essa capacidade de receber essa informação e avaliar. Essa informação ela já é presente? Ela já está aqui? Ela já existe? Ou não? Investigações têm indicado que a memória de trabalho é composta por 3 componentes: alça fonológica, esboço visoespacial e sistema executivo. O esboço visoespacial realiza armazenamento temporário e a manipulação das imagens. Aqui a gente tem a função de cada um. Aí que ficou meio perebe isso daqui, né? O esboço visoespacial realiza o armazenamento temporário e a manipulação das imagens. A alça fonológica utiliza códigos articulatórios e depósitos fonológicos para sintetizar e operacionalizar as informações. O sistema executivo faz a mediação da atenção e das estratégias para coordenar os recursos cognitivos entre a alça e o esboço. Então a gente tem o esboço, ele vai armazenar. A alça é meio como se fosse ali um processamento. E o sistema executivo faz essa mediação. As regiões corticais pré-frontais são importantes para a integridade da memória de trabalho. Nas tarefas verbais, há maior envolvimento das áreas pré-frontais esquerdas, assim como das áreas de Broca, frontal esquerda inferior, e de Wernicke, temporal esquerda superior. Nas tarefas visoespaciais, seguir mapas
mentalmente, sair de labirintos gráficos e montar quebra-cabeças, a maior implicação das áreas pré-frontais direitas, assim como de zonas visuais de associação do carrefour temporoparieto-occipital direito. Quando o córtex temporal é lesado, há prejuízo da memória de trabalho visual, mas a memória de trabalho espacial é preservada. Quando há lesão dos lobos parietais, ocorre o oposto. Pacientes com lesões nas áreas cerebrais associadas aos conhecimentos semânticos, sentidos das palavras, como o córtex dos lobos temporais laterais e temporoparietais, têm prejuízos nos desempenhos da memória de trabalho verbal. Investigação semiológica da memória de trabalho. Observa-se inicialmente o grau de habilidade do paciente e prestar atenção e se concentrar. Particularmente, importante é a dificuldade em realizar novas tarefas que incluam a execução de várias etapas distintas em uma sequência após instrução. O teste simples é aquele incluído no teste Mini-Mental, né? Ok. Quando se solicita ao paciente que realize a tarefa. Veja esta folha de papel na minha mão. Quero que pegue esse papel com a sua mão direita, dobre no meio e depois o coloque no chão. Também são formas de testar a memória de trabalho, solicitar que uma pessoa repita números em sequência direta. A pessoa sem alterações repete 5 a 8 dígitos, 4 é o resultado limítrofe e 3 ou menos dígitos, resultado alterado. E sequência inversa, normal de 4 a 5 dígitos, 3 resultado limítrofe e 2 ou menos dígitos, alterado. Pode-se igualmente testar a memória de trabalho de natureza visoespacial, utilizando-se de labirintos gráficos e quebra-cabeças. Então aqui a gente tem aqueles testes clássicos de memória, né? Os meus testes de memória são todos muito com resultados limítrofes, essas de curto prazo então, e de trabalho. Ai, é toda uma angústia. Não sei se você já fez esse tipo de teste, né? Então eu já fiz esse tipo de teste, já apliquei inclusive, né? E aí os meus resultados são sempre assim limítrofes. E hoje eu pareço estar com mais sono do que o normal, porque ontem eu fui visitar uma amiga, né? Ela vai viajar, assim, passando por algumas dificuldades, e eu fui visitá-la. E aí saí tarde lá, tardíssimo. Aí eu fui dormir mais de 1 hora da madrugada, né? Então dormi pouco. E aí hoje estou passando o dia meio lesado. Não sei como é que tu se comporta quando tu perde sono, mas eu fico assim meio blasé, assim. Eu já não posso perder sono, já não tô mais na idade de perder sono, né? Então já fico funcionando assim na marcha lenta. Ruim demais. Mas vamos lá. Valor diagnóstico das alterações da memória de trabalho. De modo geral, todas as condições que afetam as regiões pré-frontais causam alteração da memória de trabalho. Elas ocorrem em distintas condições clínicas, mas sobretudo nas demências, como 1. DFT, demência frontotemporal, sobretudo na variante frontal da DFT. 2. Doença de Alzheimer. 3. Demências vasculares,
e demência com corpos de Levy. A memória de trabalho pode estar também comprometida na esclerose múltipla e no traumatismo craniano. Na demência de Alzheimer, o componente sistema executivo parece ser o que está mais prejudicado na memória de trabalho. Em quadros psicopatológicos como esquizofrenia, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e transtorno obsessivo compulsivo, também se verificam alterações da memória de trabalho. No envelhecimento normal, ocorrem frequentemente dificuldades de leves a moderadas na memória de trabalho. Então, olha só como é importante isso daqui, mais do que esses dados anteriores, esse daqui é mais importante, né? Porque a gente tem esquizofrenia, então a gente tem uma alteração na memória de trabalho, a gente tem o TDAH também sofrendo com alterações acerca da memória de trabalho, né? E o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, né? A gente também tem um tipo de alteração na memória de trabalho. Então, fechamos a memória de trabalho. Agora nós vamos para a memória episódica. Trata-se de memória explícita de médio e longo prazos, relacionada a eventos específicos da experiência pessoal do indivíduo, ocorridos em determinado contexto. Relatar o que foi feito no último fim de semana é um típico exemplo de memória episódica. Ela corresponde a eventos específicos e concretos, comumente autobiográficos, bem circunscritos em determinado momento e local. Refere-se, assim, à recordação consciente de fatos. Então, o que você fez no último final de semana? Você lembra? Estou gravando na terça-feira. Esse episódio só vai ao ar na quinta. Mas hoje, terça-feira, eu consigo me lembrar o que foi que eu fiz no final de semana. Então, no final de semana, eu tive também noites de sono não muito boas, porque eu não dormi em casa. Tive que dormir na casa da minha mãe, que ela viajou, e eu tive que ficar com minha avó. E é diferente de dormir em casa, né? Então, dormi mal. E tava tendo tipo uma festa lá no bairro lá e tal, e meu sono é um pouco leve. E aquele som ali toda hora me acordava. E tinha os cachorros dela lá fazendo zoada. Foi um caos, um caos, um caos. Aí toda hora eu acordava. Então não foram noites muito boas, né? De quinta para sexta, de sexta para sábado. E de sábado para domingo, né? Então foram lá 3 dias bem sugadinhos. E aí no sábado de manhã fui treinar na academia. De tarde fui para o aniversário de um amigo. Domingo de manhã joguei uma bola. Domingo de tarde fui para a igreja. Então, eu sei, né? Recordação consciente de fatos reais. Memória episódica. A perda da memória episódica, em geral, se evidencia para eventos autobiográficos recentes, mas com o evoluir da doença, de Alzheimer, por exemplo, pode incluir elementos mais antigos, né? Então, é muito comum, talvez você já tenha convivido com alguém com Alzheimer ou ouvido algum tipo de relato, então vai perdendo as memórias mais recentes, né? E aí a pessoa começa a lembrar só de fatos antigos. E aí, com o decorrer da doença de Alzheimer, por exemplo, esses elementos mais antigos vão se perdendo também.
Nesse sentido, a perda de memória episódica obedece à lei de Ribot. Perdem-se primeiro os elementos recentemente adquiridos e depois os mais antigos, né? Então é isso. Esse tipo de memória depende, em essência, de mecanismos relacionados às regiões da face medial dos lobos temporais, particularmente o hipocampo, e os córtices entorrinal e perirrinal. Quando tais áreas se deterioram, por exemplo, com o avançar da demência de Alzheimer, o paciente perde totalmente a capacidade de fixar e lembrar eventos ocorridos há poucos minutos, horas, inclusive situações marcantes e significativas para ele. Os pacientes com síndrome de Wernicke-Korsakoff têm déficits graves na memória episódica, uma condição relacionada a danos no diencéfalo, primariamente nos corpos mamilares, no trato mamilo-talâmico e no tálamo anterior. Respeitando a lei de Ribot, a memória remota de eventos antigos permanece mais tempo sem alterações. O hipocampo é um depósito transitório de memórias, uma estação de transferência de elementos recentemente registrados para um arquivo mais permanente de lembranças. Localizado de modo difuso em amplas áreas do córtex dos distintos lobos cerebrais. A memória episódica interage constantemente com a memória semântica, de conhecimentos gerais, conceitos e adiante, contrastando ou se articulando com ela. Investigação semiológica da memória episódica. Suspeita-se de alteração da memória episódica quando se nota que o sujeito vai se tornar incapaz de reter e lembrar informações e experiências recentes de maneira correta e acurada. Um modo simples de fazer um primeiro rastreamento sobre a memória episódica de uma pessoa é contar uma pequena história para ela e alguns minutos depois pedir que a reconte. Tenso. Deve-se entrevistar o paciente investigando a evolução temporal das falhas de memória. Nesse sentido, isso aqui é importante. O relato de parentes próximos e cuidadores é essencial, pois os indivíduos geralmente não têm crítica de seu estado cognitivo e não costumam perceber suas perdas. O modo prático de inquirir parentes e cuidadores é perguntar se, em comparação a alguns anos atrás, o paciente tem mais dificuldades em se lembrar de coisas que acontecem recentemente com ele. É importante avaliar o significado das alterações da memória episódica, que sejam investigadas em outras áreas cognitivas além da memória, como linguagem, atenção, habilidades visoespaciais e funções executivas. Por fim, devem ser examinados sinais neurológicos focais e alterações de possíveis doenças físicas sistêmicas. Valor diagnóstico das alterações da memória episódica. As perdas de memória episódica ocorrem principalmente nos transtornos neurocognitivos, sobretudo na doença de Alzheimer. Nesses casos, os déficits de memória instalam-se de forma lenta e progressiva. Também nos transtornos neurocognitivos especificamente associados à memória, como na síndrome de Wernicke-Korsakoff, ocorre prejuízo marcante da memória episódica. Na demência com corpos de Levy, embora se verifiquem déficits importantes nas funções executivas frontais, a preservação da memória episódica. Interessante. Até há pouco tempo, considerava-se que a memória episódica estaria relativamente preservada na DFT. Entretanto, estudos recentes indicam que ela pode estar significativamente prejudicada, sobretudo na variante comportamental dessa doença. Também é relatado prejuízo da memória episódica em condições como esquizofrenia,
transtorno dissociativo. Aqui é dificuldade na evocação da memória episódica e doença de Parkinson. Então é isso. Hoje trabalhamos os dois tipos de memória e no próximo episódio trabalharemos, portanto, os outros dois tipos de memória faltantes. Então, toda quinta-feira temos encontro novo, episódio novo, aqui do nosso curso de psicopatologia, em que estamos trabalhando o Dalga-Larrondo, psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. Beijinhos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.